Olá, bem-vindos ao AsBuildCast. Como construído? O intuito de inspirar com histórias de pessoas reais, do seu cotidiano, do seu dia a dia. Hoje nós estamos aqui, nosso convidado, o seu Paulo Oliveira, um engenheiro, que atua fortemente dentro do ramo da construção civil, principalmente dentro da construção civil industrializada, né? Fora do canteiro de obras. E agora nós vamos ver com o seu Paulo, né? Como é que começou, seu Paulo? Lá, no início, novo, jovem, como é que o senhor decidiu ir para a engenharia? Como é que foi isso? Conta para nós aí. Legal. Bom, a história é interessante, Clóvis. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com a tua audiência e sempre bom bater um papo. Bom, na verdade, eu sempre quis ser engenheiro, né? Mas meu começo, eu estava muito inclinado para a engenharia aeronáutica. Certo, e ótimo campo. Né? Eu queria ser piloto de avião, né? Jovem, o que me deixava mais perto era a engenharia aeronáutica, porque minha mãe morria de medo dessas coisas, então não quis afrontá-la, né? Mas, enfim, e eu acabei... Minha família morava no norte de Minas, e eu acabei prestando vestibular em Viçosa. Certo. Universidade Federal de Viçosa, lá não tinha... Viçosa é uma cidade... Tem bastante essa parte, né, de universidades ali, né, bem desenvolvido, um campo tecnológico. Sim, ali também, né? muito bom lá, sim. E eu queria estar perto de casa, né? Então, acabei... Um ambiente familiar, conhecido, né? Isso. Minha família morava em Ponte Nova, eu fui para Viçosa, prestei vestibular lá, passei, engenharia civil, não tinha aeronáutica, né? Ah, certo. Aí lá em Viçosa já fez para engenharia civil. Isso, né? Meio que isso. O primeiro AsBuilt. Isso. O projeto era aeronáutica. Aí já teve o primeiro AsBuilt, né? Um correção. desvio de rota, né? Mas, enfim, aí 1 ano e meio depois, a minha família foi para o sul de Minas para cuidar dos meus avós, mas eu fiquei numa greve. A Universidade Federal de Viçosa passou por uma greve de 6 meses. Eu praticamente perdi o primeiro ano. É uma universidade pública, no caso. Isso. E como eu não queria ficar longe de casa mais, né? E eu acabei me transferindo para Itajubá, sul de Minas, né? Para ficar a 60 quilômetros de casa. De casa, mais né? perto, mais perto dos familiares. E terminei, fiz o meu curso de engenharia civil em Itajubá. Enfim, então... a minha história foi mais ou menos assim. Na medida que eu fui me envolvendo com a engenharia, né? Fui monitor de materiais de construção na escola, e aí, de repente, envolveu um pouco mais me envolvi lá, mais com isso. Né? Tal. A minha chefe, né, a professora titular de materiais de construção, estava fazendo mestrado na Universidade de São Paulo, na USP, e me deu como bônus, como prêmio, um estágio de final de ano aqui em São Paulo. Que bom, hein? Que legal. Com um profissional que seguramente é um dos 5 melhores técnicos do mundo em concreto, em tecnologia do concreto, que é o professor Paulo Helene. Paulo Helene, um amigo, conheço. Né, um guru, um amigo. E nesse estágio de férias, ele acabou me convidando para trabalhar com ele. Né? Eu estava terminando a faculdade. Sim. Né? Aí, né, Paulo, já foi um início que foi interessante, né? Uma oportunidade de carreira, assim, com uma abertura legal, porque ter ali um acesso com o Paulo Helene, eu entendo que abriu uma certa visão para ti das possibilidades que tu tinha dentro, né, da engenharia. Né? E foi interessante, porque o Paulo estava numa linha de trabalhar com patologia de concreto. Ele era também do IPT, né? Na divisão de edificações do IPT, e eu estava estudando patologia. Eu gostava muito de concreto e de patologia do concreto, né? E nesse estágio a gente acabou se envolvendo com atividades relacionadas a isso. Falei, bom, daqui eu não saio. Quando me convidou para trabalhar com ele no final do estágio, né? Falei, tudo que eu queria. Aí realmente aflorou, né? Porque pegou o gosto pela patologia, né? Mas foram, assim, 3 meses intensos de trabalho, dia, noite, madrugada. Imagina. Né? Você imagina um estudante de engenharia do sul de Minas, família do sul de Minas, né? E que, de repente, cai em São Paulo,
conhecendo a biblioteca da USP, o Tudo arquivo, o acervo, os laboratórios do IPT, é criança numa loja de doce. Né? Imagino, sim. Então, eu realmente me envolvi muito com aquilo e a relação com ele foi muito forte, muito boa, e ele acabou me convidando. E eu terminei a faculdade, vim para São Paulo, mas era a década perdida, né? Sim, Então, imagina um mineiro, né? Nos anos 80, isso, né? 84, final de 84, começo de 85. A década perdida do Brasil. Isso. Então, foi difícil pra caramba, porque recém-formado é um bicho que ninguém quer, né? Até hoje, né, nós, né, que lidamos com isso todos os dias, né, e temos a necessidade dos formados, né, é uma questão intrigante, né? Sim. Que a cultura... Eu entendo que pelo Brasil, que a cultura do empregador brasileiro, ele quer o formado, ele gostaria de ter o formado, só que ele acha muito caro. É isso. E aí ele busca pagar pouco e aí o formado não fica, ou então ele aí desiste de ter o formado porque aí acha que é caro ter, né, o conhecimento na empresa dele e contrata com menos conhecimento, um técnico, né? Então esse é o problema hoje que acho que não tem de cultura no Brasil, né? Mas eu acho que assim, quando qualquer empresa de engenharia, construção, queria contratar um engenheiro, queria um cara com experiência. Não queria um recém-formado, né, que era o meu caso. Muito menos do sul de Minas. Imagina que nem no sul de Minas, deve ser uma cidade pequena, né? Sim. Ali com... É o cotidiano de ter na cidade pequena, né? Sim. Pouca expansão de conhecimento, né? Um cotidiano com a família, né? Isso. Então foi muito difícil esse começo. Eu vendi uma moto, eu tinha uma moto. E essa moto virou meu fôlego para poder ficar numa pensão aqui em São Paulo, me manter até conseguir emprego. Certo. Né? E a moto foi acabando, né? A moto foi acabando. Foi usando uma roda, né? Foi o tanque, né? Então, mas no final deu certo e o convite do Paulo não se consolidou, porque quando eu cheguei, ele me falou, olha, o IPT não está contratando nem promovendo ninguém. Nós estamos numa crise brava, né? Segura a peteca aí, né? E aí, eu acabei 6, 7 meses depois, já no final da moto, né, deu tudo certo. Sim. O cara lá de cima não esquece da gente, né? E acabei começando a trabalhar na Falcão Bauer. Opa! Também, né? Nome conceituadíssimo, isso. Né? Brasil, fora até, né? Sim. E uma escola, e quem me contratou foi o Dr. Luiz Alfredo Falcão Bauer, um grande amigo, um ilustre engenheiro brasileiro, que eu respeito muito. Gosto muito da família, né? O Roberto Bauer é uma pessoa que eu prezo muito também. E na verdade, eu fui contratado como estagiário, porque não tinha vaga para engenheiro. Sim, né? Já estava formado. Né? Eu passei por 1h30 com ele conversando e no final ele disse, olha, Paulo, e eu passei num processo de... Eu passei por um processo de trainee. Sim, de trainee, né? Ali para uma seleção. Na Eucatex, né? E o Fernando Henrique Aidar, que é um profissional que eu também gosto e respeito muito, acabou me indicando para o Bauer. Só um pouquinho, pois não. Quem está nos acompanhando até o momento, assim, percebam, né, que o Paulo, ele saiu lá de uma cidadezinha, né, pequena de Minas, né, buscou formar, estudar ali, né, com seus esforços, veio para São Paulo sozinho, com as moedas contadas no bolso de uma motinha que ele vendeu, né, ficou numa pensão, né, e usou todos ali os contatos que ele tinha conseguido através do seu trabalho, seu empenho, né? Então, olha os builds dele, né? Então, tinha uma ideia que não se concretizou, mas a vida foi direcionando para outros caminhos, né? Então, veja que trajetória impressionante até o momento, né? Nós estamos falando aqui, para quem não é do mundo da engenharia, e para quem é, né? Dos maiores nomes aqui da engenharia no Brasil, né? Falcão Bauer, Paulo Helene, e o seu Paulo costurou tudo isso junto com eles, hein? É isso. Mas o Paulo acabou me oferecendo um bico. Ele estava escrevendo um livro,
né? Que era um manual de recuperação de estrutura, recuperação e reforço de estruturas de concreto, né? Eu não sabia para quem ele estava escrevendo esse livro. E eu acabei na Bauer, né? Certo. Como estagiário no pela primeiro Bauer momento. Como estagiário, né? E auxiliando ele aí. E fui para uma unidade da Bauer que... Não, primeiro eu fui fazer controle da qualidade. Então, me botaram como estagiário numa obra lá no Centro Empresarial de São Paulo. Eu lembro que eu pegava 2 ônibus e um metrô para chegar, né? Então, tinha noite que eu dormia na mesa da obra. Não dava tempo de pegar o último metrô, que fechava meia-noite. Aí não ia voltar, porque voltar e já tem que voltar de novo, voltando para o trabalho. Isso. Mas foi uma experiência incrível e eu adorava aquilo tudo ali, então eu me divertia com aquilo, né? Sim. E o Dr. Bauer, quando ele me contratou, ele disse, Paulo, eu, depois desse papo que a gente teve e de avaliar você, entender o que você tem estudado, como você pensa, etc., eu não tenho como te oferecer um emprego para engenheiro, mas eu posso te oferecer um estágio remunerado. Quando tiver uma vaga para engenheiro, você é o primeiro da fila. Pelo menos tinha um coroa ali, né? Não te deu, mas te deu uma ancoragem, fica com a gente e vamos aguardando. Eu falei, Dr. Bauer, eu não quero nem saber quanto eu vou ganhar. Se der para comer tomar um leite com pão com queijo no almoço e pagar minha pensãozinha, eu tô dentro. Já está no custo, né? E eu vou adquirir conhecimento. Né? E foi assim, né? Aquela coisa que você comprava sapato a crediário. Né? É verdade. Mas deu tudo certo. De fato, depois de 6 ou 7 meses, abriu uma vaga na BNA. BNA é uma empresa de consultoria da Bauer. Certo. Né? É um braço deles. É um braço deles, que é o Bauer, a doutora Maria Noronha, né? E o Dirceu Franco de Almeida. 3 pilares aí da patologia do concreto, tecnologia, etc. E aí, meu primeiro chefe foi o Marcelo Serveto de Moura. Na Bauer foi o Luiz Fernando Mentoni. Ótimo, cara. Mas eu tive muito mais relacionamento com o Marcelo, porque eu estava muito distante do Fernando Mentoni lá no escritório e eu numa obra fazendo controle da qualidade. Laus né? mesmo. Né? E a BNA, ela tinha 2 atividades. Uma era consultoria, prestação de serviços de engenharia voltados para patologia, para recuperação e reforço, mas ela também executava obras de recuperação e reforço. Fazia lá as correções, no caso. Né? Então, vinha o laudo e ela também auxiliava lá o cliente com as correções. E o Marcelo, como um engenheiro muito experiente, um ótimo chefe, ele foi me dando corda. E, de repente, eu estava coordenando uma equipe que era responsável por mais ou menos... Eram 2 equipes. Tinha mais da metade do faturamento da Quantos BNA. anos isso, Paulo? Eu era jovem pra caramba, eu tinha 25 anos. 25 anos. E me empenhei muito e ali eu estava trabalhando no livro do Paulo Helene, né? Certo. Então, o Paulo se focava muito naquilo que era patologia e uma terapia, que era aquilo que eu estava fazendo, são as correções. Sim. Né? Ajudei ele a estruturar o livro. Né? E, de repente, depois de algum tempo, o Paulo me procurou, falou, olha, agora tem um trabalho para você, mineiro. Eu falei, que trabalho é esse? Eu estou trabalhando. Ele falou, não, é uma multinacional que está iniciando no Brasil. Trabalho consolidado. Exatamente. Ela quer trazer uma linha de produtos para recuperação e reforço de estruturas de concreto, que é o que você gosta, né? E eles precisam de engenheiro para poder desenvolver essa linha de produtos aqui, ajustar, tropicalizar. Ter um representante que soubesse da língua do que estava falando, né? Do assunto em si. E trabalha no desenvolvimento de mercado. Falei, não, esses caras vão querer me colocar para vender. A gente, quando é muito técnico, né? Morre de medo de ser vendedor. E não quer mesmo se envolver com a área de vendas. Mas é uma bobagem. Você vende todo dia alguma coisa. Conceitos, ideias. Né? Você negocia mesmo, em casa, né? Com a gente, a família, mesmo, né? Que filme assistir, tudo isso é uma venda, é uma negociação. Ali, né? Então... Que a esposa normalmente ganha, né? É verdade. Mas nessa discussão, ele falou, não, você vai pelo menos conhecer os caras e você vai gostar muito, eu tenho certeza, não perca essa oportunidade, pelo menos de conversar com os caras. Eu fui, me fizeram uma proposta para triplicar aquilo que eu ganhava. Tinha como né? E eu, obviamente, naquela fase de vida, precisando de evoluir, etc.,
embora eu adorasse o que eu fazia na Bauer, eu acabei topando o desafio. Fui, né? Agradeci o Dr. Bauer muito, sim, porque suporte, foi quem me abriu a primeira porta, é. né? E me ensinou muito, a Bauer me ensinou muito, o Marcelo, a equipe da BNA. Assim, eu né? sou da área, né, São Paulo, eu visualizo isso que tu está dizendo, né? E imagino que isso foi foi espetacular conviver com isso, né? Foi. Ter acesso àquele conhecimento, né? Aquela prática cotidiana, estar perto desses nomes, né? Que hoje são lendas, né? Era um sonho para mim, né? Como engenheiro recém-formado que se dedicava àquela área, Sim. né? E até aconteceu uma coisa muito engraçada na Bauer, né? Porque o Dr. Bauer falou, olha, só que é o seguinte, você vai fazer um curso que eu tenho aqui, é um curso junto com o Senai, a gente tem uma parceria com o Senai, é um curso de mestre de obra. Eu falei, pô, eu sou engenheiro, ele quer que eu faça um curso de mestre de obra? Sim, legal. Né? Como assim eu vou aprender a virar massa agora? Né? Agora, sabe qual a verdade? Todo engenheiro devia passar por esse curso. Belíssimo saber curso. O que fazer, né? Aquilo que tinha mais a ver com o lado prático, mão na massa, o como fazer. A execução, né? Em si. Que a gente tinha muito conteúdo teórico, mas pouca mão na massa e pouco daquela coisa de como fazer, né? Então foi excelente também, me ajudou muito na minha formação. Agregou ali a tua formação ter esse contato com a execução, né? Muito. Né? Executar aquilo, né? Isso, né? E interessante foi o seguinte, então, voltando para a Fosroc, né? E aí eu descobri que o livro que o Paulo Helene estava escrevendo era justamente para a Fosroc. Já era para eles daí. Algo que tu já estava envolvido já. Um livro que foi publicado pela Pini, né? Na Pini, sim. E a gente reformulou o livro, ajudei o Paulo a estruturar, enfim. Então, é um manual prático para reparo, reforço e proteção de estruturas de concreto. Né? É um guia para manutenção, né? E, obviamente, ele ensinava o passo a passo, bem ilustrado, né? Para você identificar como é a patologia, ver um desenho. Um suporte mesmo para o engenheiro lá, né? Para outras empresas que fossem adquirir os produtos. Perfeito. Né? Então, a primeira parte do livro era sobre a patologia, bem gráfica, com bastante detalhe e conteúdo. Sim. A segunda parte é o passo a passo, como fazer o reparo. Corrigir, como fazer o reforço. Como evitar, como prevenir. Que tipos de materiais utilizar, etc. Né? Então, foi um sucesso. E o trabalho que a gente fez lá na Fosroc, que era uma divisão da Fosseco do Brasil naquela época, era parte do grupo Burma Castrol Lubrificantes. Né? Sem petróleo, né? Isso. Deu muito certo. Em 5 anos a gente tinha um mercado, era líder desse mercado, aí eu fui a gerente. Sim, foi escalando. Gerente técnico e industrial, assumi a indústria, depois virei diretor, CEO. De repente eu estava tocando uma operação, né, bastante jovem ainda. Então, né? assim, o senhor estava com uns 30 anos? Estava com... Eu fui gerente aos 27. Né? Então, assim, para quem está conosco, né, até o momento, vejam que história, que carreira impressionante, né? Estimulante aqui do seu Paulo. Né? Um jovem mineiro lá, um guri, né, com seus sonhos de pilotar um avião, de repente eles a opção que tem é ser engenheiro civil, ele não desperdiçou, ele se pegou a isso, e na trajetória dele, olha a trajetória impressionante, passou pelos principais conhecedores da área da engenharia civil do Brasil, ajudou a escrever livros, participou disso, né, que são conceitos até hoje, né, dentro da área da engenharia civil, e escalonou uma empresa estrangeira no Brasil até chegar a CEO dessa empresa. Né? Então, olha que carreira impressionante. É isso que nós estamos no início de tudo isso com o São Paulo ainda, né? Mas é isso. Aí, de repente, eu estava pilotando a operação, cresceu muito, construí uma fábrica nova, porque eu ia lá na sucata da Fosseco para pegar misturadores de resinas que eles usavam para poder ajudar a montar a fábrica da Fosroc. Aí, de repente, a gente tinha uma fábrica nova, nos trinques, rodando. A operação multiplicou. E foram 15 anos lá. Nos últimos anos dessa experiência, eu trabalhei para a Matriz, fui para o Reino Unido. Né? Ele agregou, provavelmente, conhecimento, expertise, né? Isso. Fundamental, né, para as coisas que tu
projetaria depois. Sim, né? Eu era subordinado ao Reino Unido e primeiro eu fiz um trabalho voltado para a expansão na América do Sul. Tá, né? América Latina. Nós compramos uma empresa brasileira que era líder de aditivos para concreto, eu fiz a integração dessa operação, né? E aí fui trabalhar a expansão na América do Sul e, de repente, me convidaram para assumir uma unidade de negócios global de pisos industriais. Isso porque eu sou muito teimoso também, né? Acho que essa é uma característica. Na Fosroc International tinha uma história engraçada. Geralmente, quem ia dirigir a operação era um cara que não era da Fosroc, mas era de uma divisão outra, Castrol, etc. Né? Então o cara sabia nada de construção e eles tiveram lá uma reclamação, né, um claim, como eles chamam, muito grande de uma empresa fabricante de turbinas, de um piso industrial. De um cliente em si, né? Que a Fosroc vendeu, e o piso é muito sensível à instalação, à aplicação, e ela não aplicava. Temperatura, umidade, etc. Né? A aplicação foi mal feita, preparação de superfície, né? Então é uma responsabilidade do aplicador, exatamente. Né? Mas isso deu uma multa milionária. Sim, imagina. Aí o CEO, que não conhecia nada daquilo, né, falou, olha, piso é um non-core business, não é um produto estratégico mais. Vocês têm que sair desse negócio. Porque... Todo mundo obedeceu. Sim. Aqui era metade da operação. 50% e lá... Até porque isso cresceu muito, porque a gente, percebendo a fragilidade da aplicação, eu montei uma empresa para aplicar piso de concreto. Para aplicar isso daí. Então, a gente tinha equipes físicas permanentes na General Motors, por exemplo. Sim. Nas grandes indústrias que tem esse volume, né? Fazendo manutenção e aplicando revestimento para piso todo dia, né? Então, e fazendo obras grandes. Nós fizemos uma fábrica da Brahma na época, na América Latina, 80 mil metros quadrados de revestimento. Desenvolvemos uma máquina para poder tempo de possibilitar cura, aplicação, um revestimento de epóxi, né? Enfim, então... Seu Paulo, e como foi, assim, na sua visão, esse envolvimento, esse tempo que tu esteve lá no Reino Unido, lá no Velho Mundo? Como foi essa cultura? O que tu viu? O que tu... as diferenças a gente sabe que são N's, né? Mas... Sim. Que lhe agregou, que lhe trouxe... Olha, eu durante esses 15 anos de Fosroc, eu acabei fazendo muitas viagens internacionais. Quando eu virei CEO, eu acabei também coordenando um núcleo de desenvolvimento tecnológico deles, participando de um grupo estratégico. Então, a cada 3 semanas, 4 semanas, eu estava viajando, né? Então, eu diria que naquele momento eu já era um cidadão do mundo, né? Sim. Nas tomadas de decisões de empresas que influenciavam situações no mundo inteiro. Já, né? Então, tem um preço alto, que é justamente você se afasta da família, com filhos pequenos. Tem um preço alto isso, né? Mas, do ponto de vista profissional, eu aprendi muito, me expondo a outras culturas, né? E criando uma base, um núcleo de relacionamento muito forte. E isso ajuda muito, porque você tem profissionais que estão na mesma posição, mas mais especializados na indústria, o outro que tem mais conhecimento técnico na área tal. Então, você acaba criando uma plataforma de apoio. A velha máxima, não preciso saber tudo, mas preciso conhecer pessoas que saibam de tudo naquilo que eles atuam. Né? Exatamente, Clóvis. Né? Então, isso foi uma parte importante da minha formação também, né? E esse aprendizado de trabalhar sempre num bloco colaborativo, integrado. Sempre trocando experiência, expertise, né? Isso. Bom, então, aí o que aconteceu? Eu estava para me mudar para o Reino Unido, eu não cheguei a me mudar. Porque assim, naquela época, a cultura ainda era isso, de trocar, né? De trabalhar em grupo, né? Isso. Então, eu já estava lá com local para me mudar, estabelecido, escola para os filhos sendo escolhidos, etc. E, de repente, a Fosroc foi... Não a Fosroc, a Burma Castrol foi comprada pela BP Amoco. Certo. Aí nessas fusões,
complica bastante coisa. Aí complicou o caldo, porque a gente estava numa fase de expansão forte aqui, a BP... Para tudo, vamos ver como é que está isso, raio-x das empresas. Não, ela foi mais dura. Ela disse o seguinte, olha, o meu interesse é a Castrol Lubrificantes, que é uma marca premium lubrificantes que eu não tenho. Certo. Todo o portfólio químico da Burma Castrol, incluindo a Fosroc, está à venda. Meia dúzia de empresas ou coisa do tipo. Né? Com essa história, a Fosroc está à venda, todos os investimentos, tudo aquilo que era expansão, tudo aquilo que era mudança, puxa o freio de mão. E vamos esperar as coisas se acomodarem. Quem vai assumir. Isso. Exato. Né? Então, nesse momento, eu voltei para o Brasil e o trabalho que eu ia fazer no Reino Unido, morando lá, eu fiz do Brasil, me apoiando na posição aqui, mas eles me fizeram uma oferta. Paulo, nós queremos que você vá para o Oriente Médio, a base vai ser Dubai, você vai ser diretor regional de marketing para a área para o Oriente Médio. Você conhece bem a linha inteira da Fosroc e nós queremos você lá para isso, para ajudar a desenvolver o mercado lá. Eu achei muito forte naquela época, eu não quis sair de... O Oriente Médio em si, né? Sim. Embora Dubai seja um local maravilhoso. Tudo bem que não era Dubai de hoje, mas mesmo assim já era uma Dubai, cidade nova, né? Com os canteiros de obra está absurdo, obra a todo vapor, né? E eu acabei não indo, achei que ia ser muito forte essa mudança naquele momento familiar, né? Que a família sente bastante, né? Essas mudanças, né? Filhos. E aí eu acabei me desligando. Muito preocupado, porque 15 anos é uma vida, né? Sim. E eu sei que na semana seguinte eu estava dirigindo a Denver, impermeabilizantes. Né? Recebi um convite. Eu não estava muito confortável nessa transição, porque eu falei, puxa, a Denver é um concorrente da Fosroc, né? Como é que eu estou pilotando uma esquadra japonesa hoje e amanhã eu sou americano para quem tem e vou brigar com os... Né? Para quem tem ética... Foi muito difícil isso. E um amigo me procurou, falou, Paulo, não pensa assim, você é um profissional, eles poderiam, no momento que você decidiu, vou ficar, te oferecer alguma coisa aqui, não, mas você tem que trabalhar. Continuar trabalhando, né? Desenvolvendo profissionalmente, né? Mas assim, para quem tem moral e ética, sempre se para foi difícil, coisas. Não foi fácil, não foi fácil tomar a decisão. Mas eu fui para Denver, também num projeto de reestruturação. A Denver era uma empresa que fabricava mantas asfálticas, basicamente, né? Que é uma commodity. E vender commodity não é uma coisa fácil, é uma coisa que você tem que aumentar volume e reduzir custo o tempo todo. É estressante esse trabalho. É a busca ali constante desses resultados. E a minha proposta para Denver foi transformar a Denver num fabricante de produtos químicos para construção, com uma linha mais ampla, mas que tivesse sinergia com aquilo que ela fazia. Né? Então, a gente fez uma reestruturação grande, fizemos um investimento na fábrica, né? E fizemos isso. Esses investimentos, às vezes, também são trabalhosos, né? Porque, né, assim, o proprietário, o investidor, que seja ali, que vai aportar, você tem que, né, fazer o plano de negócio, mostrar o projeto, convencer ele que aquilo, né, vai ter resultado. E deu muito resultado, né? Assustou o pessoal lá. Imagino, né? E a gente, no final desse processo, né? Aí tem uma parte difícil dessa história, que era uma promessa feita e não cumprida, de que eu ia ter participação nos resultados. Sempre acontece, né? E eu sou assim, eu não discuto. Quando a questão ela entra no nível ético, de confiança, de uma promessa feita e não cumprida, bateu na trave, né? Meu limite é o limite da minha dignidade. Bateu na trave, eu agradeço e mudo de rumo, né? Porque não tem mais aquela confiança no relacionamento, né? Isso. Né? Não tem mais. E aí eu saí da Denver, junto comigo saiu um grande amigo, que é o Leonel Tula, um engenheiro cubano, que fez doutorado, fez doutorado aqui no Brasil, mas fez mestrado fez engenharia e mestrado na Rússia, na época. Interessante, né? Porque agrega, né? Outra parte do mundo. Isso. Assim, é um velho muito mais velho, né? Um cara, assim, que é um gênio,
Eu acho ele genial como engenheiro, né? Muito bem formado. Fez doutorado com o professor Paulo Helene aqui. Né? Aí, refinou um pouco mais isso, aí, né? E ele trabalhou comigo na Fosroc, trabalhou comigo na Denver, e quando eu saí, ele saiu. E a gente estava lá no estacionamento da Denver, quando eu fui lá para uma caixinha de sapato para pegar minhas coisas, nas gavetas lá. E ele falou, vamos trabalhar junto. Vamos. Falei, vamos. Montamos uma empresa. Montamos uma empresa de engenharia e consultoria, que fazia uma coisa muito interessante, que na engenharia não tem aquela coisa da junta médica. Né? Quando você tem um prédio com problema de fachada, estrutura, fundação, né? E a gente achava que tinha espaço para isso. E nós criamos uma consultoria chamada On-Site, que é bem pé no chão também, né? Muito foco na obra. Obra, execução. Isso. Então, a gente, na verdade, era um hub, que a gente conectava grandes especialistas nas principais áreas, a gente fazia a gestão daquele processo e a gente fazia o papel da junta médica. Certo. Para fazer o diagnóstico, entender o que estava acontecendo, montar os relatórios. Sim. Um relatório muito diferente, que tinha ele era bem gráfico, bem ilustrado. Explícito ali para o cliente. Né? Um relatório de 3 colunas. Né? Era quase que um PowerPoint dividido em 3 partes. Sim. A página dividida em 3 partes, na primeira parte. A orientação era para o dono, o cara que ia fazer a gestão daquilo ali. Né? Com os dados que ele precisava conhecer, que ele precisava entender, a segunda parte para quem vai gerenciar e a terceira parte para quem vai executar. Né? Interessante, né? Porque aí um estilo ali, né, de interação com o cliente não está acostumado, né? Isso. O cliente está acostumado, joga um relatório lá, o cliente lê, se entendeu, e vocês não. Vocês buscaram fazer algo que possibilitasse para o cliente visualizar, entender o que estava acontecendo e entender as correções que eram necessárias. Né? E quando eu comecei a discutir com os meus amigos que eu e o Tula estávamos montando essa operação nova, etc., de repente, em 2 semanas, tinha R$240 mil na época contratados. Já contratados. Putz, sai montando escritório, comprando equipamento. Né? E aí mesmo que trabalha, né? Porque aí tem que entregar alguma coisa, né? E de repente a gente tinha algumas equipes trabalhando, né? Um custo fixo já expressivo, contratando consultor caro, envolvido em projetos aí com Prefeitura de São Paulo, metrô, Malteria do Vale, Igreja Universal, quando começaram a ter alguns acidentes eu lembro, em coberturas. Nós pegamos uma série. Ali, né? Isso. Nos anos 2000. 2000 alguma coisa. A gente fez uma revisão, uma inspeção e uma revisão estrutural em cobertura de, não me lembro, acho que coisa de 10, 15 igrejas. Né? Inclusive um trabalho importante no prédio administrativo deles ali, numa travessa da João Dias. Né? Um prédio que tinha problema de fachada, de estrutura, enfim. Fizemos um trabalho importante ali também. Mas, enfim, a On-Site deu muito certo, só que com um problema. Com o conceito que ela tinha, foi um acerto. Sim, foi uma coisa muito acertada, só que tinha um problema. O Estado de São Paulo estava passando por uma mudança no processo de emissão de inscrição estadual. Certo. Então, a gente não tinha inscrição estadual. Só tinha, no caso do CNPJ, que propiciava serviço, mas não venda de material. Eu não conseguia emitir nota fiscal. Em outras palavras, era isso. Né? Então, a gente estava com um custo alto, eu estava gastando o meu fôlego. E não conseguia retornar esses valores. E aí, eu conversei com o Tula, falei, Tula, eu vou ter que voltar para o mercado, buscar salário até para investir aqui. Sim. Senão, a gente não vai conseguir rodar. Criar uma reserva aí. Né? Que assim, né, São Paulo... fazendo uma parte, né, que o empresariado, ou que o empreendedor, na maioria das vezes faz, às vezes para manter a empresa funcionando, para pagar o salário dos envolvidos, né, ele busca algo paralelo para que ele execute, esse algo paralelo gere uma receita, e essa receita entre para dentro da empresa que ele quer manter, que ele quer desenvolver. E essa receita que ele buscou, banque, né, por um certo tempo, né,
os funcionários, essa estrutura dessa empresa, até que a empresa consiga de novo ter ali seu fôlego e seguir em frente, né? Então, o empreendedor, né, que tu fez, né? Às vezes tem que buscar as alternativas, né? Sim. Não é só a empresa que se dá, às vezes tem que buscar as alternativas. E, de fato, eu rapidamente me recoloquei, eu fui dirigir a divisão de construção da Sika Impermeabilizantes, uma outra multinacional, suíça. Né? De primeira linha, né? Uma tecnologia fantástica, que eu admiro muito. Eles são realmente muito competentes. Né? Gosto muito da Sika. Conceito mesmo. Sim. E aí eu prometi para o Tula que eu ia final de semana, de noite, ajudar a revisar relatório. Os relatórios do que estava. Mas o trabalho comercial e administrativo era meu, eu que fazia. Tu que fazia essas vendas, essa apresentação com clientes. Isso, né? E a minha falta de tempo, pegando um negócio novo que também tinha que reestruturar, né? Porque a Sika estava há 12 anos perdendo mercado e dinheiro no Brasil. E eu imagino que para a Sika ter te contratado, ter sido benéfico pela tua expertise já nos relacionamentos anteriores com as empresas lá do Reino Unido, etc. Sim. Né? E a gente, de fato, mudou tudo. Né? Foi um trabalho de linha de loja, né? De olhar para mercado, olhar para varejo. A Sika, naquele momento, eu como concorrente da Sika, eu enxergava a Sika como uma velhinha numa cadeira de balanço, né, fazendo crochê, né, de frente para a fábrica e de costas para o mercado. Sim. E era isso. Tinha produto excepcional, conhecia o que fazia, só que parado numa linha do tempo. Mas ela também não se renovou. Parado numa linha do tempo. Sim, ela era uma empresa muito técnica que veio para o Brasil fazendo muita coisa para obras de infraestrutura, grandes barragens, túneis, etc. De repente ela entrou no varejo e ela ficou perdida. Ela ficou entre esses dois mundos, nem indústria, nem uma coisa varejo, nem outra. Né? Então a gente de fato quebrou a gestão em duas partes. Trouxemos especialistas em varejo, eu reorganizei a área técnica de vendas. A linha de produtos estava ficando velha, tinha muita coisa na Suíça nova para trazer, mas isso é trabalho, desenvolver mercado é trabalho, né? Dá. Não, né? Tem que bater maleta lá, né? E no varejo, as embalagens da Sika, você passava do outro lado da rua, você via uma loja de material de construção, você não conseguia identificar. Né? Era muito técnico, tudo muito técnico. E eles tinham 3 faces da lata, por exemplo, eles especificavam como tinha que ser. O que dificultava, porque o pedreiro, né? O seu principal cliente era o pedreiro. O engenheiro, óbvio, comprava as grandes obras, mas... Né, a outra face da lata, eles não especificavam. Eu usei a brecha, a gente botou aquilo lá para rodar, uma coisa que se comunicava com o produto, que explicava como aplicar aquilo ali, o passo a passo. Para que servia, né? Numa linguagem mais entendível, acessível. Né? Isso. E montamos um caminhão escola com laboratório de aplicação para parar nas lojas de material de construção, capacitar o vendedor, porque o vendedor ele é um consultor do cliente. O cliente, quando chega lá e tem um problema, ele quer saber como é que ele resolve. Ele é o amparo do cliente. Exato. Ele vai dizer, esse é um caminho bom, esse aqui, isso não vai te ter tanto por causa desse motivo. Né? Mas ele vende o produto que ele conhece. Sim. Aquilo que ele não conhece, ele tem medo. Né? Então, se você não capacita, não mostra para esse vendedor que aquilo é bom, porque como aplicar, não dá segurança para ele não vende. Exato. A gente fez isso. Eu criei uma batalha naval também, para entender o mix de vendas nas lojas, onde os meus concorrentes estavam, né? Como é que eu consigo melhorar esse... Enfim, deu muito certo. No mercado técnico a gente fez a mesma coisa, colocamos profissionais muito competentes em cada área. Né? Com as expertises necessárias. Isso, né? E a Sika... No primeiro ano, ela deu um susto, porque ela estava perdendo dinheiro há 12 anos. Ela cresceu, 12, 13% e deixou um pequeno lucro no primeiro ano, mas só foi uma reversão. Claro. No segundo, foi uma coisa assim... Já excepcional. 30 e tantos por cento de crescimento, com 14% de margem líquida. Para grandes empresas, são números estratosféricos, né? Porque você lida com margem, números pequenos, cresce 2%, 3%. É isso. E eu tive que viajar mundo afora para explicar o que estava acontecendo aqui. Como eu tinha isso da cartola, né? Que coelho é esse? Né? Isso. E eu fui contratado por um diretor regional, um chileno,
para substituir o chefe da operação brasileira, né, em 3 anos, uma coisa assim, não me lembro o período, mas era uma coisa assim, né? Então, já havia um plano de aposentadoria desse diretor, né? E, enfim, eu sei que essa história, né, estava entre o diretor regional, o diretor aqui, o pessoal do RH e o CEO da SICA, na Suíça. Interessante, né? Sei que o CEO da SICA... O principal da empresa mundial. O CEO da SICA saiu, o diretor regional também saiu da operação, a história ficou pelo caminho, mandaram um outro cara para pilotar a operação brasileira. Que aí já estava por fora de tudo e... Não, mas eu estava tranquilo, porque a SICA é uma empresa muito grande, falei, esse bonde vai passar aqui de novo. E a reestruturação que eu fiz, ela não envolveu só separar as áreas em técnica e varejo, mas também em criar gerentes regionais. Sim. Aí você vai entender isso, porque você é do região, sul, né? Eu sou lá do sul de Minas. Fala aquela linguagem daquela região, sabe se comportar com as pessoas daquela região. Não tenta fazer um paulista vender para gaúcho, que não vai dar certo. Complica, né? Você tem que estar muito bem aculturado. Até pode ser, mas depois de anos que você está lá, e você já faz parte daquela base, já está inserido. Ali, exato. Né? E a gente fez isso com muito sucesso. Então, eram unidades de negócio, era uma matriz, unidade de negócio por gerências regionais. Né? Isso deu uma atração nas vendas absurda. Imagina, alavancou, né? E esse jovem que voltou, um brasileiro que trabalhava numa área da SICA que se chamava Industry, né? Que faz adesivos para colar vidro de para-brisa de carro, é uma tecnologia muito especial. Específica, né? Carroceria de ônibus, lembra os ônibus da Cometa? Eles eram todos fitados, né? Uhum. Hoje essas carrocerias são coladas. São coladas, né? Com essa tecnologia. Com essa tecnologia de uma cola flexível, porque ela também tem que acomodar essas vibrações e tal, né? Mas era uma unidade de negócios que tinha 4, 5 clientes no Brasil. Sim. E Conção... Não, você vê o mundo, né? Então, tocando, né? E quando esse brasileiro voltou para dirigir a operação, negócio, né? Ele falou, olha, tudo bem, só que eu quero só gerentes funcionais, quero acabar com essa coisa regional aqui. Falei, por quê? Porque na Suíça, na Itália, é assim, por que aqui assim, que você vai... Estou fazendo diferente, porque está funcionando. Tá funcionando. Né? Resultado. Vamos fazer o seguinte, espera um ano, vamos conversando, deixa do jeito que está um ano, daqui um ano, se você achar que não faz sentido, a gente discute de novo, né? Ele, não, vamos. Depois de 3, 4 meses, eu falei, vamos fazer o seguinte, você toca como você quiser, eu saio, contrato o cara que vai me substituir, eu capacito esse cara porque no teu conceito não justificava, né? Tu pegar uma empresa que tinha resultados que não eram apropriados, tu mudar esses resultados, e aí uma pessoa de fora que não conhece o que está acontecendo naquele momento da empresa, né? E tentar voltar para um conceito técnico, né, de venda técnica, que não funcionava naquele momento. Né? Eu não consigo fazer aquilo que eu não acredito. Esse é o ponto. Né? Então, não é pelo salário, é por um objetivo, é por um propósito. A gente faz por propósito. Né? Faz porque a gente tem paixão pelo que faz e por um propósito. Sim. Né? Cria o conceito, esse é o meu conceito, a minha ética, e eu vou em busca disso. É isso. Está me satisfazendo, eu fico, não está, ou em busca de novos caminhos. E como é que eu ia desmontar uma equipe que eu tinha acabado de estruturar, afiada, contente pra caramba, gerando resultado, com projetos que estavam gerando muita discussão mercadológica na SICA, no mundo da SICA, todo, né? Esse caminhão, vamos reproduzir o caminhão, vamos ver como é que você está fazendo esse negócio aí, dessa batalha naval, enfim, essas coisas foram acontecendo muito bem, né? E tinha um cara muito inteligente no varejo da SICA também, que ele estava ajudando a gente. Sim, né? Agregou pessoas que assimilaram o que estava acontecendo. Da SICA Matriz, né? Já entendendo que a gente precisava expandir mais fortemente no varejo. Mas, enfim, então eu saí da SICA naquele momento. Mas aí, fazendo um parênteses, nesse período que eu trabalhei, 20 anos de indústria foram, né? Eu tive a oportunidade de ser presidente da Associação Brasileira da Construção Industrializada, a ABCI. Né? Então, só fazendo uma parte, que eu creio que nós vamos entrar agora. Agora nós estamos entrando na construção. Outro assunto, que transita muito, né, na construção, e tem muitas vertentes, né?
E eu sei que tu domina isso, né? Então, assim, até o momento, vejam bem, né? Um jovem, né? Eu tinha falado que tinha sido lá, em algum momento, que tinha sido espetacular, e eu vou ter que retificar, né? Novamente, até aqui, né? Uma trajetória espetacular, impressionante, o seu Paulo, né? Assim, percebam, né? Que ele é um jovem que se aplicou, né, que se envolveu nas coisas que fazia, né? Quando existiu a dificuldade, ele não desmereceu, ele não ficou parado, ele foi em frente, lutou com essas dificuldades, ele foi trabalhar fora do país, adquiriu expertises com empresas da Europa, né, que tem outros conceitos, que não, né, empresas nacionais, né? Agregando na sua expertise com as pessoas excepcionais de conhecimento que ele já tinha convivido no Brasil, né, como Paulo Helene, Falcon Bauer, né? Ele entra numa empresa alemã, uma empresa europeia, né, que está com dificuldades de números no Brasil há muito tempo, né? E aí ele pega e transforma essa empresa, né? Tu vê que tudo que ele se envolveu, que ele fez, o trouxe até esse momento dessa empresa, né? De transformar uma empresa que vinha há anos com resultados negativos em uma empresa bem conceituada, né? Porque a Sika é uma empresa no mundo inteiro, que atua no mundo inteiro, né? E com os conceitos que ele tinha, ele conseguiu mudar isso, né? E transformar essa empresa, trazendo ela a ter lucro de novo, né? E agora ele entra numa nova fase da vida dele. Então, aos build, né, dos projetos que ele tinha, mais né? Dentro da carreira dele, com coisas fascinantes, impressionantes na carreira de vida, né? Em 20 anos, né? Mas nós temos mais 20 anos pela frente agora. Mas, Seu Paulo, vamos lá agora, a construção industrializada. Isso, mas Clóvis, essa é a primeira vez que eu estou contando essa história como ela é, assim, num espaço aberto. Muito obrigado. Então, de novo, obrigado pelo convite, né? Mas, então, eu fui presidente da Associação Brasileira da Construção Industrializada e o bichinho da industrialização me picou. Eu falei, olha, eu quero ir para a engenharia, construção e incorporação. Porque é um ramo, né, da construção civil. Isso. Que é até um pouco, não sei se vou achar a palavra assim agora, né, assim, prejudicado, né? Um patinho feio. Isso. Não, hoje não mais, né? Sim. Mas, assim, era um patinho feio, né? Não tinha uma credibilidade, né? Naquela época, industrializar era uma opção. Não era uma urgência, uma necessidade. Né? Sim. Esse é um ponto importante. Porque os canteiros tocando, é o que sempre se fez, né? Então, por que eu vou parar? E o Brasil, ele se beneficiou muito, né? No setor de construção, na época das grandes empreiteiras, né? Grandes obras públicas, etc. A construção, ela sempre teve aquela característica de captar um volume importante de mão de obra, entre aspas, não qualificada. Entre aspas mesmo, porque nós temos qualidade excepcional na construção. Eu consumia essa mão de obra. Mas esse trabalho social, né, da construção acabou gerando benefícios grandes para os empresários, que era uma taxação sobre o serviço muito baixa. Sim. Então, o custo do serviço... Aí... E isso, obviamente, foi muito bom para as empresas que trabalhavam com obras de infraestrutura naquela época e para o próprio setor de construção. Quando tinha mão de obra... Mão de obra barata. Mão de obra barata. E à vontade, né? Sobrando mão de obra no país. Né? E esse excesso de mão de obra e mão de obra barata, ele, obviamente, ele não põe pressão nenhuma para industrializar nada. Não, sim. Né? Porque o canteiro de obra tinha a plaquinha lá de MITS, tinha fila. Isso. Escolhia, né? No outro dia, fila de novo. Né? Isso. Bom... Então, eu fui para a construção, engenharia, construção e incorporação, sempre com esse objetivo. Eu quero industrializar. Eu não empilhar tijolos não vai ser minha praia. Nada contra os tijolos e os blocos, tá? Mas eles existem há 9.000 anos na história da humanidade e não podem ser mais o módulo da construção nesse caminho onde a gente precisa buscar único, né? Produtividade, produtos mais leves, né? Mais produtivos, né? Eu acho que os sistemas construtivos mais produtivos. Eu entendo, né? Porque assim, com todo o conhecimento que tu adquiriu, né? Das técnicas, com os mestres que tu conviveu, né? Assim, convivendo com as culturas, né? Na Europa, com tudo que tu viu,
Então, quando chegou, né, deu essa continuidade, te possibilitou entender que a industrialização era um caminho também. Né? E olhando para os outros setores industriais, né? Todos eles se industrializaram, aproveitaram esse momento. O agro, por exemplo. O agro hoje, o que ele abarca de tecnologia, né? Então, é uma indústria hoje. É uma indústria. Né? E não teria como produzir se não fosse isso, aquilo que está produzindo. O show que o agro está dando é uma coisa à parte. Né? É o que nos mostra, né, que investir nisso, né, na industrialização, nos processos, né, nos processos tecnológicos, nos processos de execução, né, termina trazendo eficiência. Isso. Porque o que o agro traz hoje, eu estive um tempo aqui no Mato Grosso do Sul, e aí conversou com uma pessoa e disse, Clóvis, lá no Rio Grande do Sul, ter 100 hectares é um grande empreendedor no agro. Aqui no Mato Grosso, 100 hectares é um sítio. Nós falamos aqui de 1.000 hectares. Né? Então, porque melhorou tanto a industrialização do agro, que eles conseguem aproveitar, produzir tanto na terra, que traz essas possibilidades. E essa industrialização, essa mecanização no agro, não é só para industrializar e ganhar produtividade, é porque não tem mão de obra. Vai ver o que é uma colheita de café no sul de Minas hoje, né? Que é a minha região lá. Sim. Poxa, você tem que sair pagando muito caro e buscando gente que só trabalha naquele período em si, naquela execução, para fazer a colheita. Foi pronto. Né? E com dificuldade para ter gente. Né? Então, se não mecanizar, não vai. Né? Bom, então, a minha primeira oportunidade foi enquanto indústria, né? Eu vendia para Método Engenharia. A Método era um cliente. Certo. Né? E a cabeça dos dois donos da época da Método, né, do Vitor Foroni e do Hugo Marques da Rosa, era excepcional. São dois engenheiros de produção que pensavam a construção como engenharia de produção, né, uma coisa mais parecida com a indústria, se espelhando no exemplo da indústria automotiva, nos sistemistas, etc. Né? Então, a Método tinha esse foco, a engenharia de precisão, se falava muito em pré-construção, né? E eu fui para a Método... Criar processos, né? Isso, processos, muito processual. E eu fui para a Método primeiro para passar por um ciclo em negócios, né? E depois o Hugo acabou me colocando na engenharia. Mas eu peguei uma unidade de negócio chamada Método Fast, que faz obras rápidas para o varejo, a Fast Construction. Certo. Né? Para reestruturar essa unidade também. Né? O pessoal estava perdido, não sabia mais... Parte de gestão ali. Isso. Né? Então, a gente multiplicou essa operação da Método. Ela tinha uma conta só, que era um banco, né? Quando eu assumi. E, de repente, no final do primeiro ano, ela estava com 13 contas novas, com os processos todos reestruturados, crescendo para caramba, né? Com um modelo estruturado para expandir mais fortemente no Brasil. Aí assumi depois hotéis e hospitais, outra unidade de negócio que também não estava muito bem estrategicamente. Certo, que é um ramo sempre em expansão, né? Saúde, né? Isso. Também viramos esse negócio. Tem sempre um investimento significativo, né? Sim. Infraestrutura, hospedagem, saúde, né? Na área comercial do FEST, eu usei o mesmo gerente comercial na época, né? Que eu usei em hotéis e hospitais, na unidade de hotéis e hospitais. Que já conhecia é um amigo, Armando Mesquita. Operandi, né? Não, teu modus operandi. Exatamente. Ele trabalhou comigo um tempo na Método Fast. É o melhor comercial que eu conheço no mercado da construção, né? O Armando. E gosto muito dele, né? Depois de ti, né, Paulo? Ele está afastado, ele passou por um acidente grave de moto, mas enfim... Então, melhoras depois obrigado, ele foi diretor comercial da Método e de outras empresas, de outras operações. Na Método, então, depois de hotéis e hospitais e Método Fast, eu assumi engenharia e tecnologia, que é tudo que vem antes e depois da produção. Sim. Então, marketing, proposta técnica, novos negócios, sustentabilidade, pós-obra, né? Pós-obra. Montei uma célula de BIM, a primeira na indústria privada brasileira, em 2008, na Método.
né? Nunca mais paramos de trabalhar com BIM. Certo. Né? O BIM é uma grande solução para isso, né? Isso. Nós revisamos e reestruturamos todos os processos técnicos, funcionais, né? Isso era uma coisa extremamente urgente, né? A Método teve problemas no início dos anos 2000, final dos anos 90, e perdeu muita gente boa, né? E os processos foram com essas pessoas. Então, a gente precisava reestruturar tudo isso para preparar a operação para crescer. Sim. Né? Reestruturar, organizar. Isso. Estabilizou, entendeu o que está acontecendo, agora o isso. próximo passo é crescer. Depois eu recebi um convite, o Vitor Foroni saiu da Método num certo momento, ela recebeu um outro sócio financeiro, né? E o Vitor foi para a JHSF como vice-presidente de operações, né? E o Vitor me convidou para levar a construção industrializada para o alto padrão, certo, na JHSF. Certo. E eu montei lá com ele uma operação chamada JHSF Engenharia Avançada, né? Para fazer exatamente isso. E aí a gente desenvolveu 7 tipologias construtivas, 2 a gente levou para a Fazenda Boa Vista, fizemos mais de 30 casas industrializadas lá, 4 shoppings em 3 anos, o Outlet Catarina na Castelo Branco, por exemplo, que é 100% industrializado, certo, até as fundações. Né? Ali tem a sua mão ali? Tem. Mão, pé, cabeça. Corpo lá, né? Resolvendo os... o bom a questão da industrializada é que consegue prever muita coisa, né? Consegue resolver muita coisa antes, né? Isso. E várias torres residenciais aqui em São Paulo, né, de altíssimo padrão. O Vitra, do Horácio Laffer, por exemplo, que foi premiado como um dos 5 melhores prédios do mundo para se morar. Projeto do Daniel Libeskind, que fez o Ground Zero em Nova York, Museu do Holocausto na Alemanha, né? Então, a gente escreveu uma página bonita lá. Eu infartei, passei por uma cirurgia cardíaca. Imagino, né? Imagino que todos esses caminhos levaram a essa situação do infarto, né? E eu cheguei à conclusão que eu precisava mudar de curso, né? Sim. Saí da JHSF, fui CEO de incorporações, né? Nesses últimos ano e meio, né? CEO de incorporações, e aí eu acabei indo para a Tegra, como diretor técnico. Era Brookfield Incorporações na época, não Tegra. Certo. Né? Também precisava de uma reestruturação lá, eu assumi engenharia e mais dá trabalho, né? E a gente botou também uma sala de BIM para trabalhar lá, né? Como a gente colocou na JHSF também, né? E, enfim, mas a Tegra, o presidente que me contratou foi demitido. O BIM que o senhor começou lá na primeira etapa foi que ano, mais ou menos, isso? Foi em 2008. 2008. Então, lá não estava chegando o Brasil isso, gatinhando. Na indústria privada, ele não existia ainda uma célula de BIM. Foi a primeira. Sim. Foi a primeira. Impressionante. E depois a gente... enfim, então a gente estruturou a engenharia na Tegra. A Tegra, né? E o presidente me contratou, foi demitido, o novo presidente resolveu colocar a equipe do conforto dele lá, né? E eu saí nesse processo e fui dirigir uma empresa brasileira que estava sem projeto, sem obra há 3 anos, para transformá-la numa empresa de engenharia e construção, praticando pré-construção. Certo. Né? Que está muito bem hoje, né? Então, foi uma reestruturação também, mais uma na minha história, né? Mais um. Que funcionou. Mais uma assinatura, mais um DNA do Paulo lá, numa estruturação, uma organização. E aí eu achei que estava na hora de pensar em mim. Falei, poxa, eu preciso empreender, eu preciso fazer alguma coisa para mim, para pilotar como eu quero. Filho mesmo. Né? Isso. Tem que não é ser padrinho, né? Ser pai, né? Exato, é isso aí. bem colocado. E eu, naquele momento, eu também resolvi voltar para a academia para fazer um mestrado. Certo. Fui para a Poli para fazer um mestrado em inovação na construção. Né? Que a gente da área técnica, nós assim, não é que não valorizamos, né? Não é isso, não é bem essa palavra, né? Mas a gente pensa menos nessas questões de mestrado, doutorado, né? Sim. Algo que a gente tem um conceito menos disto, né? E eu estava assim, eu dou aulas, né? Como professor convidado, Sim. Mackenzie, Poli, mestrado profissional do IPT,
né? FAAP, sim, né? sim. Imagino. FGV. Com então, todo esse teu conhecimento. Eu falei, poxa, eu não posso continuar dando aula como professor convidado por notória especialidade sem um mestrado. Então, eu queria resolver essa questão, né? E gostei muito. O programa Construinova eu recomendo porque os professores, sim, o conteúdo, o ambiente deles é um ambiente de renovação, de inovação, né, de olhar para o futuro da construção, que está muito vinculado à digitalização e à industrialização, né, e explorar esse universo. Sim, né? sim. Então, lá na Poli, nesse programa, eu já estava estudando construção modular, o meu foco seria a construção modular, certo, né, e a jornada do cliente, que é algo que sempre eu vinha estudando, ela é super importante já é muito importante na indústria 4.0, mas na indústria 5.0, dos 5 drivers, 3 deles estão diretamente ligados à experiência ou à jornada do cliente. Então, eu queria misturar essa coisa de construção modular com a jornada do cliente. Sim, entrosar isso melhor, deixar isso mais numa engrenagem, né, que sim, isso, trabalhasse melhor junto. E fiz isso no meu mestrado. Então, a minha dissertação... Aproveitou as teorias que precisava desenvolver e aplicou nisso. Isso. Dentro do mestrado nasceram 2 startups. A Aratal, construção modular. Certo. Né? Então, ela tem uma característica diferente, porque ela não é uma empresa de construção modular, que ela tem um chassi estrutural metálico, ou de wood frame, ou light steel frame... enfim, wood frame, madeira engenheirada, concreto pré-fabricado, não. Certo. Ela tem liberdade para desenvolver... o que for necessário, o que está disponível. O que for melhor para cada tipologia. Né? Junto com a equipe de projeto e pré-construção. A gente trabalha muito pré-construção. Então, essas coisas que eu aprendi lá atrás na Metro... A Aratal foi seu primeiro filho? Meu primeiro filho. Então, assim, para quem está nos acompanhando até agora, assim, né, o São Paulo, a gente chegou agora numa trajetória mais pessoal dele, depois de todo o desenvolvimento profissional, das expertises que ele adquiriu, do trânsito dele por empresas conceituadas, né, no mundo inteiro, na área de construção civil. E esse primeiro desenvolvimento dele, a gente está falando, né, nessa questão da construção industrializada, modular. Então, para quem está nos acompanhando e que não é muito assim da área, o que seria isso? Seria como se fosse um conceito de Lego, né? Então, são peças pré-prontas que se encaixam e vai modular a obra em si no final, né? Como a gente tem, né, compra para nossos filhos, aquelas casinhas com as pecinhas de madeira lá, vermelhinha, azul, né? Que vai montando as pecinhas de madeira ali e vai formando a casinha, o telhadinho em cima, né? Então, São Paulo criou agora uma indústria para isso. Então, e a Aratal tem esse conceito, então, que é bem diferente. Ela tem 3 pilares de engenharia: a pré-construção, a fast construction e um projeto integrado em BIM, até a fase de orçamentação. Certo. Então, tudo aquilo que a gente desenvolveu desde a época de método, né, tudo aquilo que a gente foi estruturando, hoje a gente usa numa operação de construção modular. Né, que tem 2 áreas de negócio: prestação de serviços de engenharia para ajudar as construtoras, as incorporadoras a entrarem na construção off-site modular em etapas. Entendi. Então, aí não entregamos um parafuso, é prestação de serviço. Sim, é conceito. Né? Entrega o conceito, auxilia a implantar. Faz a gestão do projeto, desenvolve as melhores soluções, num conceito de construção off-site aberta, ou seja, não é um sistema construtivo enrijecido. Segue uma linha única, não. Isso. Vamos ver o que tem no mercado, o que tem disponível, para que vai ser a execução, né? Um prédio, Isso costuma ser mais competitivo, né? Mais econômico para quem nos contrata. Tu consegue assimilar as tecnologias disponíveis. Isso. Né? E a gente faz a gestão da implementação também. Então, isso é uma área de negócio. A outra são produtos modulares, com foco mais forte em casas de médio e alto padrão em condomínio. Aratal. Tá. Casas de médio e alto padrão em condomínio, né? Lotes de casas, né? Para loteadoras, por exemplo. Mas me incomoda muito a questão social. Certo. Então, agora a gente está desenvolvendo um projeto inovador para casas para habitação de interesse social. Né? Eu posso falar um pouquinho disso, se você quiser. Não.
Mas só para fechar essa primeira página, esse primeiro momento da Aratal. Da Aratal, né, que foi a implantação dela. Isso, né? Eu queria voltar para o mestrado para contar o seguinte. Eu disse que no mestrado eu queria uma jornada do cliente também. Certo. E eu falei dos drivers da indústria 5.0, a importância disso, e a McKinsey não se contentou com isso, ela fez uma pesquisa global em 75 empresas que atuam no mundo todo, né, e que praticam a jornada do cliente desde 2016. Certo. E ela estratificou... relevante. Relevante. E ela estratificou essas empresas entre líderes e retardatárias. E entre 2016 e 2021, as líderes mais do que dobraram o crescimento das vendas em relação às retardatárias. Isso mostra a importância da jornada do cliente. Sim. Né? Aí o meu foco era a jornada do cliente no mercado imobiliário e na construção modular. Então, o que a gente fez na Aratal? Eu desenvolvi uma jornada que era a seguinte. Imagina que você vai visitar um empreendimento num condomínio fechado de uma loteadora dessas grandes que tem por aí, né? Você chega lá tem uma casa modular da Aratal de showroom, toda equipada, preparada. Todo o conceito. Isso. Né? Aí você chega lá, você já comprou o terreno, você é recebido ou por um profissional de vendas muito bem preparado, ou por um arquiteto. Com conhecimento do que vai entregar, da necessidade em si ali do cliente. Que tem lá 4 telas de LCD, um totem de computador com uma plataforma de realidade virtual, né? Que aí consegue ser imersivo daí no ambiente. Isso. Aí a pessoa chega lá, ou a família, e ele fala, olha, você está numa casa da Aratal, em 4 meses está no teu terreno, não te interessa? Ah, isso deve ser caro. Fala, não, vamos fazer uma experiência, não te custa nada. Faz o levantamento, já mostra. Aí vai lá, fala, joga nas telas lá, tem esses 12 modelos de casa. O que você gosta mais? Ah, do 4. Ah, bacana, mas o que você precisa? 3 suítes, um home office, uma área de lazer com piscina. Sim. O arquiteto, o profissional de vendas, vai montando aquele Lego para ele, e é fácil, os módulos são componíveis, né? E depois que ele monta a casa, a família pode escolher como ela quer receber a casa. E já tem os custos prontos também, né? Com os kits de acabamento, de lazer com piscina maior. Nesse conceito, o desperdício é zero. Então, já está no custo final. Né? E o modular é assim, né? Ele leva a um contexto que é importante. Na construção, para você ter aquilo que você chamou de previsibilidade, você tem que levar o máximo possível para a fábrica. Na fábrica, você tem processo controlado, padronizado, fora do canteiro. O risco está no canteiro. Exato. Chuva, sol, muita mão de obra para administrar, greve. Dispersado, né? Exato. Então, a gente quer o mínimo possível de canteiro. Se der, 85% fábrica. Que o problema do canteiro é a história da obra interminável e o dinheiro que nunca chega. Isso. Né? O problema da qualidade está aí. Geralmente também, retrabalho, etc. Né? Quando você transforma isso numa indústria... acabou. Já tem isso já determinado. Exatamente. O prazo, o custo, como vai ser. Exato. Né? Mas voltando para a jornada do cliente, então depois que o cliente escolhe os kits de acabamento, lazer com piscina maior, menor, forno de pizza, enfim, aquilo que a gente oferece, né, como opção para ele, o sistema automaticamente gera orçamento e memorial descritivo de acabamentos na tela. Se ele estiver contente com aquilo, gera o contrato. O produto final ali. Pelo DocSign, ele assina, anexando o orçamento e o memorial descritivo nesse contrato. Do que vai ter, que vai ser entregue a ele. Isso. Aí baixa um aplicativo mobile no celular. Pelo aplicativo, ele acompanha a fabricação dos módulos e a montagem da casa no terreno. Prazos, etc., com andamento. Exatamente. Depois, e a jornada não para aí. Depois que ele recebe a casa... acaba o período de manutenção, ele faz manutenção pelo aplicativo também. O aplicativo, a fidelidade que a gente busca é no ciclo de vida do produto. Então, a gente oferece acessórios, módulos complementares, gestão de água, energia e gás para gerar economia. Da percepção do cliente. Ele percebeu algo, mas consegue entregar algo... Né? Um outro produto para praia, para campo, enfim. Então, X ao quadrado. É isso aí. Então, essa é a jornada que a gente desenhou. Protocolei um pedido de patente para ela, porque na minha pesquisa de mestrado, ninguém faz isso com essas funcionalidades, nessa extensão, enfim. Então a gente já registrado, já documentado. E muito menos gerando orçamento e memória descritiva de acabamentos em tempo real. Que o segredo é o seguinte, a gente pega o BIM,
associa a uma plataforma de realidade virtual 3D, que é uma plataforma de videogame. Certo. Né? Já ocupa uma solução de mercado, né? Não precisa reinventar uma roda. Né? Mas através de um plugin, a gente consegue, pelo I do BIM, pelos dados, conectar esses dados. E tudo que eu tiver na minha plataforma de realidade virtual, que no meu projeto permita uma substituição, quando eu pego na realidade virtual e trago o material substituto, ele já está parametrizado com todas as informações dele. Desempenho, técnico, peso, tamanho, cor, conforto termoacústico, etc. Resistência mecânica, etc. Sim. Então, quando esse material ele entra substituindo o outro, no modelo BIM, ele já entra substituindo também o custo do outro. Por isso que ele gera orçamento e memória descritiva em tempo real. Né? Então, esse é o pulo do gato. Já atualiza tudo, né? Quantitativos, valores. Sim. E aí, mas a Aratal começou a operar pequena. Essa jornada é interessante para o mercado imobiliário, não é só para a Aratal. Sim. Aí a gente resolveu levar a jornada para o mercado imobiliário. E criamos uma outra startup. Como já estava tudo definido, como já estava tudo implantado. Isso. Agora dá para botar a maletinha e bater nas portas. Criamos uma spin-off da Aratal chamada VSX, Virtual Reality Customer Experience, que está sendo acelerada pelo Clube da Construção Civil e que está trabalhando para o mercado imobiliário, fazendo jornada para incorporadoras, loteadoras, geralmente 2 tipos, né? Um tour virtual. Certo. Né? Que aí é um segundo filho. Sim. É um braço da Aratal, um segundo filho, que agora também vai prestar e entregar serviços para outras empresas. E esse segundo filho, ele está aí já bem robusto. Sim. Né? Andando, né? Embora seja uma empresa jovem. Correndo sozinho. Acelerado pelo C3, pelo Clube da Construção Civil. E o interessante é o seguinte, a gente faz a jornada que o cliente quiser e ele pensa coisas que a gente nunca pensou. E a tecnologia está aí para isso. Visões, né, que vão se agregando, né? Isso. Nós podemos fazer um tour virtual de um empreendimento, de área comum, de uma unidade decorada. A gente pode fazer a jornada que o cliente tem as opções para personalizar o produto dele com a ajuda da incorporadora. Ele vai selecionar e aquilo se ajusta. Nós criamos uma loja virtual, como se fosse uma Leroy virtual, onde todos os acabamentos que aquela incorporadora usa, ela pode colocar um bairro dela, como se ela estivesse no metaverso, né? Com todas as opções que ela tem de unidades para vender, ali, com mapa, com espelho de vendas. Né? Loteamento, como vai ser aquilo finalizado. Ou um prédio, imagina o seguinte, que você tem um desses prédios que estão nesse bairro, esse prédio lá, quando você enxerga as luzinhas apagadas, são as unidades que já estão vendidas, é um espelho de vendas. Sim. Está aceso, é uma unidade que está disponível. Ainda então, você chega no prédio, você pode ver o bairro, onde tem padaria, onde tem supermercado, toda a infraestrutura disponível, shopping, exato. Né? O que pode o cliente vai usufruir quando ele comprar, adquirir aquele imóvel. E visitar a unidade disponível que te interessou. Pelo virtual. Com vista real da unidade, com uma interação que você abre porta, faz barulho da porta abrindo, que você fecha uma persiana, que você abre torneira, a água sai, tem o vórtice. Então, tem aí uma percepção assim, virtual um pouco mais apurada também. Isso. Porque é uma percepção de sensações. Isso. Uma coisa é tu transitar vendo, outra coisa, a gente falou, uma água que abre, cai. Mas usando esse conceito de hiperrealismo, muita interação com o futuro proprietário, porque o que acontece? Quando ele se enxerga experimentando aquele produto imobiliário, mesmo antes dele existir, aumenta a segurança dele e o desejo de compra. É uma compra mais com a sensação de realização. Exato. E não de incógnita. Isso. Comprei, mas como vai ser? Isso. Né? E os clientes vão descobrindo outras formas de usar isso. Por exemplo, uma incorporadora, que eu não estou autorizado para falar o nome, falou, poxa, eu não vou fazer mockup eletrônico mais, porque mockup físico mais, porque o mockup físico, poxa, eu preciso de um projeto e nesse projeto eu vou comprar lá os revestimentos, os acabamentos, vou aplicar num painel, né? Aí vai ter que colocar um espaço. O arquiteto coloca no espaço, o arquiteto não gosta, quebra aquilo, é entulho, não é sustentável, né? Sim. E demora, vamos fazer um outro para validar aquilo. Poxa, é tão realista a imagem que você está me apresentando, está sendo apresentado, que eu vou fazer mockup virtual. Por que eu vou fazer mockup físico? Sim. Então, os próprios clientes vão abrindo caminhos. Né? Sim. Ontem, eu estava conversando com um cliente numa reunião
E a gente não tinha feito isso ainda, e vamos fazer para ele, muito provavelmente. Então, ele falou, olha, um dos nossos clientes resolveu fazer um apartamento num tour virtual do jeito que ele entrega, no padrão de entrega dele. Então, o apartamento não está decorado, as áreas que ele não entrega com revestimento do piso estão lá sem o revestimento do piso. Exato. Mas ficou muito bonito o produto. É exatamente a vida como ela é. Sim, né? Como você vê, né? Sem aquela visão do decorado, mas na realidade quando eu entro nele não é aquilo. Né? E esse prospect que a gente está conversando, ele falou o seguinte, olha, eu quero exatamente no meu padrão de entrega, mas eu quero com um botão colocar ou tirar a decoração toda do apartamento só para o cliente ver como vai ficar aquilo. Eu falei, poxa, que legal. Desligar e ligar a decoração. Pra poder sentir como vai receber, como vai ficar, né? Ter a sensação. Então, a gente vai aprendendo com eles todos vai evoluindo, vai evoluindo junto com a necessidade do cliente, com aquela ideia que o cliente está trazendo. Então, é isso que a gente está fazendo hoje. Bola. E aí, teve a Aratal, né? A BSX, Braço Tecnológico, foram 2 filhos criados aí por que é digital, né? O mundo digital é mais fácil para você expandir. Se a gente quiser... Que juntou toda a tua expertise. O C3 é criação tua? Não. O C3 é o Clube da Construção Civil. Certo. O Clube da Construção Civil é um clube que nasceu como um clube de relacionamento. O presidente é o Rodolfo Zagallo, é um grande amigo. E como clube de relacionamento, ele faz eventos espetaculares, né? Evento gourmet para 300 pessoas. E esses eventos, o que acontece? Você coloca na mesma mesa uma incorporadora, um fabricante de material de construção, um projetista relacionamentos de estrutura, de integrações, um arquiteto, uma empresa de arquitetura, exatamente, né? E, por exemplo, se é um jantar lá com, por exemplo, o Henrique Fogaça, né? Ele vai lá num vídeo, num ambiente grande, onde estão todas essas mesas lá, ensina como fazer um prato, leva um esquadrão de torna um ambiente agradável para as pessoas que estão ali. Isso, né? Então, o pessoal vai lá, toma um vinho, aprende a cozinhar e depois vai para os fogões industriais para fazer a própria comida, né? Que já está tudo preparadinho lá, meio Ana Maria Braga, né? Claro. Mas só junta as coisas ali, né? Porque também não dá para... Mas são eventos para a família. Então, é muito chato quando você, como profissional, tem um jantar... sozinho, um evento, um jantar à noite. Um evento profissional. Aí vai sozinho, mas o interessante é isso, poder ser algo profissional... mas que agrega a família, agrega as pessoas que estão... E o que acontece? Aquilo vai se tornando uma grande família. As mulheres acabam se conhecendo, fazem amizade. Então, é gostoso ir para esses eventos. E a teoria é a seguinte, você só consegue fazer negócio quando você cria empatia. Isso é. Então, ali que se concretiza, né? É isso, a empatia é essa. E o que eu ajudei a criar... lá no C3, é um outro bloco que é muito forte hoje, que é justamente um núcleo de conteúdo. Que hoje tem, o C3 tem um verse dele, né? O C3 ele tem revista, ele tem programas de podcast, ele tem programas que vão até a obra para poder identificar uma tecnologia e fazer um vídeo lá daquela tecnologia sendo aplicada, mão na massa. Legal. Ele tem uma revista, essa revista tem 2 capas, uma capa que sempre traz uma obra icônica, né? E porque falta muito conteúdo físico no mercado. Essa revista é digital, mas ela é física também. A gente disponibiliza a física. Né? A gente... a nossa idade, a gente gosta de palpar o papel. Exatamente. Né? E tem uma coisa que tem eventos que é o C3, que é o Conexões, que são eventos presenciais. Né? Eu coordenei vários, a gente também faz a mediação de vários desses eventos. Então, o núcleo de conteúdo é muito forte. E a gente criou uma plataforma pró-industrialização no C3, que se chama Brasil Viável Construção Industrializada. O site é brasilviável.com.br. Mas voltado para a industrialização da construção. Entendi. Então, a revista tem 2 capas. Né? Ela começa... por um lado, com a pauta aí de obras icônicas e, pelo outro lado, com a industrialização. Né? Interessante. Então, a revista também é importante para
para gerar conteúdo, isso, né? Para construir um site modular. Disponibilizar. E aquele projeto social que o senhor comentou? Boa. Eu estava muito incomodado com isso, porque eu queria alguma contribuição social. Agregar com a sua pessoa algo que devolvesse para as pessoas aquilo que tu conseguiu durante a tua vida, devolver de alguma forma. Né, E a gente tem um déficit habitacional tão grande, né, que incomoda. Devolver para a comunidade, né? Isso. De alguma forma. E você vê que o déficit ele vai se estabilizando ou aumenta, mas ele não diminui. Né? Então, o que a gente fez? O que é barato? É pré-fabricado de concreto e forma de aduela é muito barata. Certo. A aduela é aquele tubo que você usa para passar gado embaixo da estrada, por exemplo. Sim. Né? E a gente modificou uma forma dessa e nós criamos um Lego de formas de aduela, né? Em coordenação modular, com aberturas planejadas, etc. E desse Lego sai uma quantidade quase infinita de produtos que você pode... Tu consegue modular com ele daí. Exato. Porque tu vai ter lá as medidas em si dele e aí, conforme tu vai encaixando, consegue modular uma infinidade. Mas é um concreto leve, estrutural. Certo. Então, com menor consumo de cimento. Tá. Com grafeno. Né? A gente tem um NDA com a Gerdau Grafene. Novos materiais. Um NDA também com a Votorantim Venture Capital. Está interessada em discutir esse processo. Né? Nós estamos com o Senai também no desenvolvimento dessa tecnologia. Vamos buscar a verba do FINEP para botar esse modelo para funcionar. Porque ele é um modelo que não adianta só a Aratal se beneficiar dele. A Aratal vai ter uma fábrica piloto, interior de São Paulo, né? Mas o crescimento desse negócio é por licenciamento de tecnologia, no meu entendimento. Sim. Isso tem que migrar para outras regiões brasileiras. Tem que ser exatamente. No chão, acontecer, exatamente, né? Se tornar disponível, né? Sim. Protocolamos um pedido de patente para aquilo que a gente quer fazer. Temos aí o Graziano como o cara que vai, professor Graziano, né? Da estrutura para fazer o projeto desses módulos. Temos a BIM Simples Assim no projeto de instalações, que já é parceiro nosso nas casas modulares. Sim. Temos a Esteja, o Thiago Nieves, que também é meu sócio na VSX, né? Na arquitetura desses produtos. Né? É bom, legal. Sim, e o Paulo Bina, que é um baita especialista em concreto, como consultor, para poder ajudar a gente a botar essa tecnologia de pé. Né? Sim, deixar o negócio bem conservado. Então, nós estamos preparando esse negócio para crescer, mas já tem vários produtos que a gente, como sugestão, né? Que a gente acabou desenvolvendo. Você tem casas lineares. Ele é coringa também, porque é Minha Casa Minha Vida? Mas se você quiser fazer módulos para pousada, para varejo... aproveitar aquela modalidade para... A mesma estrutura, com outro tipo de material de acabamento, você tem... consegue reaproveitar. Você tem outro produto, a solução. Né? Concreto pigmentado, para você evitar ter que pintar. Né? Mas um custo, né? Na implantação. Isso, é uma outra etapa de produção que você evita. E tem várias soluções tecnológicas que a gente desenvolveu para tornar esse produto fácil, econômico. Com custo acessível. E montado num hub. Social mesmo. Num hub que sai o pré-fabricado da planta e ele entra num hub de produção. Mas é uma fábrica, essas fábricas podem ser também móveis. Certo. Porque imagina que você tem... Você estava falando de Dourados, tá certo? Exato. Quando a gente estava tomando um café. Imagina que você vai para um lugar muito mais distante, mais ermo, de difícil acesso, com estrada ruim. Você leva uma mini usina de concreto e você leva uma mini planta de pré-fabricado. E lá você faz 800 mil casas, implanta lá. Um grupo de municípios pode contratar isso e produzir para 2, 3, meia dúzia de municípios, uma região. Isso. É o conceito que os americanos chamam, eles chamam de flying plants, né? Que são fábricas móveis, que eu já li muito sobre isso, então eu não vi nunca uma de fato implantada, fazendo essa coisa de ir até o local. Sim, se locomover lá para a região que necessita. E você reduz muito o teu custo de logística e transporte, etc. Com certeza. Né? Então, viável. Sim, porque agregado, cimento você tem para todo lado. Praticamente em qualquer lugar, só que tem que juntar tudo, né? Isso.
Então, basicamente, é o que a gente está fazendo hoje. Uma parte boa do meu tempo... Sim, focado em retribuir isso, nesses conceitos sociais, de baixo custo, de facilitação de implantação. Sim. Eu estou muito focado nessa plataforma de casas de duelas, pré-fabricadas. Assim, para quem nos acompanhou até o momento, né, com o seu engenheiro Paulo Oliveira, com uma pessoa ímpar, né, de carreira excepcional nesse mercado, né, traçou sua carreira dentro de grandes empresas, esteve em contato com pessoas que lhe agregaram conhecimento, né, de grande conhecimento no Brasil, né, respeitadíssimos, né, que nós já falamos durante o vídeo, né, durante essa estadia aqui dele conosco, né, e agora, por final, eles, preciso ter meus filhos, empresas minhas, então criou empresas deles, e para resolver uma situação de pessoal, né, então o seu Paulo que trouxe desde lá da sua infância de Minas, cidade pequena, veio para São Paulo, foi para a Europa, voltou para o Brasil, esteve como CEO de grandes multinacionais, criou sua empresa, que criou soluções para grandes empresas, e aí no final ele olha e diz, bom, fiz tudo isso, agora eu tenho que retribuir a sociedade de alguma maneira. Com todo esse conhecimento, com todo isso que foi agregado, todos esses anos, a gente tem que conseguir devolver alguma parte disso para a sociedade. E agora ele está criando esse conceito, né, de baixo custo, né, que consiga entregar rápido, alocado em qualquer local, né? Por exemplo, vamos estar aqui, já que a gente falou de locomoção disso, né? Lá no Amazonas, onde tem dificuldade das coisas. Então, o barco vai levar areia, vai levar brita, vai levar o ferro, vai depositar em um local, ele vai produzir isso lá e de lá vai levar esses modos para as aldeias, né? Ou as cidades pequenas onde for necessário. Então, é impressionante que a gente consiga ter isso, né, como uma solução, né, para o Brasil, que tem N... o Brasil é um país continental, né, que tem deserto, tem alagamento, né, tem floresta, nós temos tudo aqui, né? E pode ser uma solução que venha trazer resultado para vários ambientes, né? Então, é isso que a gente espera das pessoas, né? Vocês veem que é uma pessoa bem resolvida profissionalmente, né, que alcançou todos os seus objetivos que ela tracejou, mudou alguns projetos de vida, realinhou a sua vida, mas aí, de repente, olhou e disse, opa, eu preciso fazer alguma coisa agora com esse detalhe. Obrigado, seu Paulo. Impressionante essa trajetória. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado por ter estado aqui conosco. Foi impressionante, certo? Impressionante a sua trajetória, o que o senhor fez, aonde o senhor esteve dentro das empresas, né, com as pessoas que o senhor esteve. Agradeço muito a sua vinda, viu? Foi impressionante a sua trajetória. Só quero colocar uma coisinha para não deixar passar. Ninguém faz nada sozinho, né? E eu tenho 3 sócios na Natal e tenho 3 sócios na VSX. Então, estamos juntos nessa batalha. Sim, nesse empenho, né, dessas buscas de soluções. Isso. Não, eu imagino, assim... Eu me refiro a ti, quer dizer, comigo, mas obviamente tem pessoas que lhe andam do seu lado, como os seus sócios, os seus funcionários, né, que retribuem, né, se empenhando, né, os técnicos para buscar novas soluções. E, às vezes lá um técnico de primeira linha gritou, seu Paulo, eu vi isso ali, tal coisa, né? Que lhe chama a atenção, vai atrás e busca desenvolver essas coisas. Não, sozinho não se chega a lugar nenhum mesmo. É isso, foi um grande prazer, Clóvis. Prazer muito foi obrigado, meu, seu Paulo. Foi, nossa, foi assim, impressionante. Agradeço muito. Que bom.